Oi gente, tudo bem? Eu sou a Jana do Crochê Criativo, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. E hoje eu tô aqui para ensinar esse bucket hat para vocês. Então agora pro carnaval eu vou trazer alguns modelos de bucket hat que dá para usar tanto na praia, fazer pro dia a dia, como eu vou trazer também algumas videoaulas que vão ter algumas ideias diferentes pra gente decorar os nossos bucket hats. Então aqui tá a receita do chapeuzinho. E fiquem ligados aí no canal, porque eu vou trazer outras variações de cores, de tamanhos, de desenhos e de decorações para o bucket hat. Esse daqui que eu vou ensinar na videoaula, ele tá no tamanho P. Então eu tô fazendo ele no meu tamanho e eu queria dizer para vocês que eu tenho 56 centímetros de circunferência da minha cabeça. Se vocês tiverem mais ou menos 56 centímetros, vocês vão fazer igual a mesma receita que eu tô passando para vocês. Se vocês tiverem um pouco mais, ou se vocês forem fazer para vender, quiserem fazer tamanhos diferentes, vocês vão aumentar conforme eu vou explicar na receita para vocês. Então vocês vão aumentar uma carreirinha aqui no decorrer de fazer a nossa peça, mas é uma peça que dá para fazer em todos os tamanhos. Eu queria dizer também que esse tipo de produto é um produto muito interessante para vendas. Então você, crocheteira, que trabalha com venda, principalmente quem faz moda praia, é muito legal se você fizer vários bucket hats nas cores dos seus produtos, dos biquínis, das saídas de praia, das saias, dos tops, dos croppeds, porque fica bonitinho vender o conjunto. É uma peça que a gente faz em algumas horas, então você consegue fazer 2, 3, 4 bucket hats por dia. Então, uma peça rápida da gente fazer, ele não gasta muito fio. Mais pra frente aqui no vídeo, como eu já gravei a videoaula, eu falei pra vocês que o meu novelo tem 200 gramas e na realidade ele tem só 100 gramas. E ainda sobrou, ó, tudo isso de fio depois de eu terminar meu bucket hat tamanho P. Então é um trabalho que tem um custo-benefício muito bom. A gente produz rápido, a gente gasta pouco fio e a gente consegue incluir nas nossas vendas muito facilmente. Então essa ideia de vocês fazerem para combinar com peças pronta entrega que vocês já tenham, faz muita diferença e vai super ajudar aí nas vendas de vocês. Fiquem ligadas nos chapeuzinhos que eu vou postar depois desse, porque eu vou dar várias ideias diferentes de decoração, então vocês podem criar os de vocês também. Espero que vocês gostem da videoaula, bora lá? Bom, para a aula de hoje eu tô usando um novelinho de 200 gramas, de um fio que é equivalente ao fio balloon. Então, eu escolhi aqui um amarelo mescladinho para ensinar para vocês, que eu acho que a videoaula vai ficar bem visível, mas vocês podem substituir também por algum outro fio de acrílico ou alguma lã, o que vocês preferirem. Quem quiser fazer com barbante número 6, também vai dar certo esse tamanho. Para fazer com fio charme ou com a linha Anne, por exemplo, fio Duna, que são fios mais finos que dá para usar no verão, eu também vou fazer uma outra videoaula com uma contagem de pontos um pouquinho diferente. Então, quando eu faço os meus chapeuzinhos, eu faço mais ou menos direcionado para o fio que eu vou usar. Então, para esse aqui de hoje, a gente pode usar barbante número 6, pode usar fios acrílicos também e pode usar o fio balloon, que é equivalente a esse aqui que eu tô usando. Uma agulha de 3,5 milímetros. Então, a gente vai começar com um anel mágico, vai puxar uma correntinha aqui e vai colocar mais 2 correntinhas que vão ser equivalentes ao primeiro ponto alto. E agora, a gente vai colocar mais 11 pontos altos dentro do nosso anel. Então, aqui é bem facinho, só colocar 11 pontos altos dentro do nosso anel. As 2 primeiras correntes, as 3 primeiras correntes, elas já equivalem ao primeiro ponto alto. Então, a gente vai ficar com um círculo de 12 pontos altos no final. Terminei aqui, ó, de colocar meus 11 pontos altos. Vou fechar o meu anel mágico. Para quem não sabe fazer o anel mágico, já tem vídeo aqui no canal também, tá, gente? É só dar uma buscadinha aí. E aí, a gente vai fechar aqui, ó, direto na terceira correntinha do nosso primeiro ponto alto, que eram as 3 correntes. Agora, para essa segunda carreira, a gente vai subir 3 correntinhas e no mesmo lugar a gente vai colocar um outro ponto alto. No próximo ponto da base, a gente coloca 2 pontos altos. Então, nada mais, nada menos, a gente vai dobrar a quantidade de pontos aqui no nosso círculo. Então, a gente vai fazer 2 pontos altos para cada ponto da base. Vai colocando 2 pontos altos em cada correntinha.
E assim a gente faz a nossa segunda carreirinha. Na primeira a gente tinha 12 pontos altos, na segunda a gente vai ficar com 24. Terminei aqui de fazer 2 pontos altos em cada ponto da base, venho na terceira correntinha e fecho com ponto baixíssimo. Então, ficam aqui, ó, 2 carreirinhas. Importante, sempre que a gente vai fazendo esse círculo aqui, a gente vai abrindo ele, tá? E arrumando o formatinho dele. Eu faço isso sempre que eu faço tapetes redondos e peças redondas. A gente sempre vai abrindo, vai arrumando os pontos para que o nosso círculo vá ficando perfeito. Agora, a gente vai subir 2 correntinhas. E essas 2 correntinhas a gente não vai contar como se ela fosse um ponto alto, tá? Eu vou explicar uma outra maneira da gente fechar para vocês, para que não fique marcado, ou que fique marcado o mínimo possível aqui aonde a gente fecha os nossos pontos. Então, a gente faz 2 correntinhas e no mesmo lugar a gente faz mais um ponto alto. No próximo espacinho, nós vamos colocar 2 pontos altos no mesmo espaço. Então, para essa carreirinha, a gente vai fazer os aumentos, 2 pontos altos no mesmo lugar e 1 ponto alto no próximo espacinho. Então, é o aumento normal do círculo perfeito. Então, no primeiro, ó, essas 2 correntinhas eu vou esquecer delas, eu não conto. Então, eu fiz 1 ponto alto aqui. No segundo, eu coloquei 2. No terceiro, eu coloquei 1. No próximo, eu vou colocar 2. E a gente vai revezando, 2 pontos altos, 1 ponto alto, 2 pontos altos, 1 ponto alto, até a gente terminar aqui a terceira carreirinha, e aí eu vou mostrar para vocês como a gente vai fechar. Então, aqui, ó, terminei minha carreirinha com 2 pontos altos no mesmo lugar. O que que a gente vai fazer agora? Ao invés da gente fechar na segunda correntinha aqui, a gente vai esquecer essas correntinhas. E a gente vai vir aqui, ó, em cima do primeiro ponto alto que a gente fez. Então, deixa as 2 correntinhas, elas vão ficar invisíveis aí, a gente não vai usar essas 2 correntinhas. A gente vai fechar aqui, ó, no primeiro ponto alto que a gente fez, em cima desse ponto alto, com ponto baixíssimo. Então, essas 2 correntinhas, elas ficam aqui apertadinhas e elas fazem uma marca menor no nosso círculo, na hora da gente fazer a nossa peça, tá bom? Então, é uma dica que a gente vai usar para todas as carreiras. Vamos fazer 2 correntinhas, ó, que depois vão ficar invisíveis aqui do lado. Então, a próxima carreira a gente vai pôr um ponto alto, junto com as 2 correntinhas. No segundo ponto, a gente vai pôr outro ponto alto. Então, a gente fica com 2 pontos altos individuais. Lembrando que a gente vai esquecer as correntes. 2 pontos altos, 1 em cada buraco da base. Agora, no terceiro ponto, a gente coloca 2. Então, a gente tá fazendo aqui os aumentos comuns de círculo perfeito. 2 pontos individuais, 2 pontos altos no mesmo lugar. E assim vai ser essa carreira toda. 2 pontos individuais, ó, 1 para cada ponto da base. E 2 pontos no mesmo lugar, que é o nosso aumento. Então, a gente vai continuar essa carreira fazendo 2 individuais e 2 no mesmo lugar. Vou fazer a minha aqui e já venho com vocês. Ó, cheguei aqui no meu último. Aqui no final, a gente sempre vai ter 2 pontos altos no mesmo ponto, tá, gente? Então, vocês percebam aí, porque se vocês não tiverem 2 pontos altos aqui no final, a contagem tá errada em algum lugar. Novamente, a gente pula as 2 correntinhas do início, eu vou passar por cima dela para fechar o meu trabalho em cima do primeiro ponto alto que a gente fez. E aí, eu venho aqui, ó, em cima do ponto e faço um ponto baixíssimo. Mais uma vez, subo 2 correntes e no mesmo buraco faço mais um ponto alto. Agora, a gente vai colocar um ponto alto no próximo e mais um ponto alto no próximo. Esquecendo as minhas 2 correntes, eu fico com um ponto alto em cada espaço da base. Então, são 3 pontos altos individuais e um aumento, 2 pontos altos no mesmo lugar. Então, agora, para essa carreira, a gente vai fazer 3 pontos altos individuais. 1, 2.
e 3. E no próximo, a gente coloca um aumento, que são 2 pontos altos no mesmo espaço. E assim, a gente vai fazer a nossa quinta carreira. Gente, ó, então terminei aqui a minha quinta carreirinha. Lembrando que, mais uma vez, vai sempre abrindo, tá? O seu chapéuzinho, o seu círculo, pra ele ficando certinho. Eu terminei novamente com 2 pontos altos. E eu vou fechar novamente, esquecendo as 2 correntinhas que estão aqui e indo direto no primeiro ponto alto que a gente fez com um ponto baixíssimo. Então, aqui, a gente fez um círculo com 5 carreiras em 5 carreiras de aumento. É nesse momento que você vai trocar o tamanho do seu chapéu. Então, se você estiver fazendo um tamanho maior do que o meu, você pode também fazer uma carreira a mais de aumentos. Então, na primeira carreira, a gente fez 12 pontos altos. Na segunda, a gente colocou 2 para cada um, ficamos com 24. Na terceira, nós fizemos um ponto individual e um aumento. Nós ficamos com 36. Na quarta carreira, a gente fez 2 pontos individuais e um aumento. A gente subiu para 48 pontos altos. Na quinta carreira, a gente fez 3 pontos altos individuais e um aumento. Então, a gente subiu para 60 pontos altos. Se você quiser fazer um pouquinho maior, é aqui que você vai aumentar. Então, se você for fazer um tamanho a mais do que o meu, você vai aumentar mais uma carreira de aumentos, colocando 4 pontos altos individuais e um aumento. 4 pontos altos e um aumento. Faz mais uma dessa. Então, ao invés do seu círculo de aumentos ter 5 carreiras como o meu, o seu círculo vai ter 6 carreiras para fazer uma numeração maior. Agora, a gente vai fazer 2 carreiras somente sem aumento nenhum na mesma contagem de pontos que a gente fez aqui. Então, não tem segredo, pelas próximas 2 carreiras, a gente vai subir 2 correntinhas. Aqui não muda nunca, sempre vamos subir 2 correntes e fazer um ponto alto no mesmo lugar. Por quê? Porque essas 2 correntes, a gente não conta com elas depois. Elas ficam invisíveis no nosso trabalho, não dá para contar, não é para contar essas correntinhas como um ponto alto. Então, a gente sempre coloca um ponto no mesmo lugar, isso é para todas as carreiras daqui até o final do nosso trabalho, tá? E agora, a gente vai fazer um ponto alto para cada ponto alto da base, sem mudar nada, sem fazer nenhum aumento, independente de você estar fazendo do tamanho do meu, com 5 carreiras de aumento ou com 6 carreiras de aumento. Se você estiver fazendo com 6 carreiras de aumento, as próximas 2 carreiras vão ser sem aumento nenhum. Então, a gente vai crescer um pouquinho o nosso trabalho sem fazer nenhum aumento. Um ponto alto para cada ponto da base. Sempre que eu termino uma carreira, eu coloco na minha cabeça o meu chapéu e vejo se ele está apertando ou se ele está ficando de alguma forma desconfortável. Então, façam a próxima carreira sem aumento nenhum. Coloquem na cabeça, sempre. Eu sempre vou abrindo ele na cabeça, vou abrindo ele aqui na mesa, para que o nosso círculo, porque o que a gente faz? Quando a gente tá fazendo crochê, às vezes os pontos ficam muito apertadinhos. Então, a gente sempre dá uma esticadinha e uma arrumadinha, porque às vezes a gente pensa, ah, tá ficando emborcado, ou então tá ficando fechado demais, porque a gente não faz esse ajuste. Então, quando os pontos se assentam, a gente vê a forma correta do nosso chapéu. Se não tiver tudo bem, por exemplo, se fizer com 5 carreiras e aí ficou meio apertado ou não tá entrando ou alguma coisa, você faz a 6ª carreira de aumentos, ok? Pro meu tamanho, depois vai dar uma maleada, porque eu tô usando fio de algodão. Com o barbante 6 eu também já testei, então também dá pra usar essa contagem, é tranquilo. Eu uso agulha de 3,5. Se caso você tiver um ponto muito tensionado, muito apertado, você usa agulha de 4 milímetros, ela vai ser melhor do que a de 3,5. Então, agora a gente vai fazer 2 carreirinhas e eu vou voltar com vocês quando eu tiver terminado essas 2 carreiras, sem nenhum aumento, colocando ponto alto em cima de ponto alto. Na hora de fechar, a gente esquece as 2 correntinhas, vem aqui e fecha nesse primeiro ponto alto que a gente fez, como a gente vem fazendo desde o início. E eu já volto com vocês. Prontinho, gente, ó, terminei as minhas 2 carreirinhas sem aumento de pontos nenhum. Aí, agora, o nosso trabalho começa a subir, né? Começa a ter um formatinho, por exemplo, de um chapéuzinho.
Então, agora, para a próxima carreira, a gente vai fazer novamente 2 correntinhas. E como eu falei, a gente tá aqui com 60 pontos altos. Então, a gente vai dividir esses 60 pontos altos em 2, que dá 30. E agora a gente vai fazer um aumento depois dos primeiros 30 pontos altos. Então, agora, a partir dessa carreira, eu começo a fazer pequenos aumentos para dar uma ajustadinha para o nosso chapéu não ficar muito apertado. Então, a gente vai fazer mais um ponto alto no mesmo lugar, que vai ser o primeiro ponto alto da nossa carreira. E agora, a gente vai fazer mais 29 até chegar no 30º ponto alto. E quando eu tiver no 31º, eu vou fazer um aumento de 2 pontos altos. Então, a gente vai fazer 30 pontos altos e 2 no mesmo lugar. E depois a gente vai fazer o restante e vai colocar 2 aqui no final, junto com as correntinhas. Eu vou fazer os meus primeiros 30 e já venho aqui com vocês. Gente, ó, falei pra vocês pra gente colocar no 31º, não, a gente vai colocar no 30º, tá? Então, aqui, ó, eu fiz 29 pontos altos e quando for o ponto número 30, eu vou colocar 2. Então, vou fazer só um aumentinho aqui desse lado. E agora, eu vou terminar os meus outros e no 30º vou colocar mais 2 pontos altos também. Se você estiver fazendo com uma contagem inicial de 6 carreiras de aumento, você não tem 60 pontos como eu. Então, você precisa adequar isso à contagem de pontos que você tem. A gente tá fazendo o quê? Dividindo na metade. Nós vamos colocar 2 aumentos, são 2 pontinhos a mais somente. Então, você conta quantos pontos você tem aí, dependendo do início do seu chapéu que você fez, do tamanho que você está fazendo. Divide ao meio, se for 80 pontos, você faz 40 e coloca um aumento e mais 40. Então, é só dividir ao meio e colocar um aumento em cada uma das duas metades. Então, independente da contagem que você está fazendo, você coloca só 2 aumentos nessa carreira toda. Então, vou terminar a minha aqui, vou colocar mais 2 pontos altos aqui no final, fechar minha carreira e já venho para a próxima. Então, eu terminei aqui, coloquei mais um aumento aqui no final da minha carreira e vou fechar com um ponto baixíssimo. Então, agora a gente ficou com 62 pontos altos no nosso chapeuzinho. Coloca ele aí na sua cabeça, vê se ele tá ficando legal, vê se tá dando certo e inclusive, ele já ir pegando o formato, tá, gente? E agora a gente vai pra próxima carreira, que a gente vai fazer a mesma coisa. Então, a gente tem agora 62 pontos altos. A gente vai fazer 31 pontos altos individuais e colocar um aumento. E depois o restante dos outros 31. E aí, no final, a gente coloca mais um aumento, como a gente fez aqui. Então, essa próxima carreira é repetitiva, tá? Eu não vou mostrar aqui pra vocês, eu vou fazer a minha e já vou voltar quando ela estiver fechada. Então, façam metade da sua peça e colocam um aumento e depois a outra metade e colocar outro aumento. São só 2 aumentos nessa próxima carreira também. Prontinho, ó, gente, terminei aqui a minha carreirinha com 2 pontos altos aqui no final. Então, agora, para a próxima carreira, ao invés da gente colocar 2 aumentos, a gente vai colocar 3 aumentos. Então, aqui, na minha peça, eu estou atualmente com 64 pontos. Quando eu dividir isso por 3, não vai dar um número exato, mas não tem problema, tá? Porque a gente só tá crescendo a peça devagarinho. Uma coisa importante agora que eu já fiz 2 carreiras com 2 aumentos, eu vou trocar o local aonde eu faço o meu aumento. Senão vai sempre estar o aumento no mesmo lugar e a gente quer que a nossa peça fique bem assentadinha. Então, eu troco os aumentos de lugar. Então, agora eu vou fazer 21 pontos e colocar um aumento, mais 21 pontos e colocar um aumento e mais 22 pontos e colocar o aumento. Vou subir 2 correntinhas. Se eu fizer os meus 21 pontos para colocar um aumento, possivelmente o meu último aumento vai ficar em cima desse mesmo aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um ponto alto no primeiro, aqui. E aí, eu vou caminhar uns 3 pontinhos, vamos lá. Fazer 3 pontos altos individuais. Isso aqui só serve pra gente trocar o aumento de lugar, tá? Então, não vai dar diferença na nossa contagem.
Então, eu coloquei aqui, ó, 4 pontos altos primeiro. E agora eu já vou colocar o meu aumento. Vou fazer 2 pontos altos no mesmo lugar. A partir de agora, eu vou contar 21 pontos, colocar um aumento. Depois, mais 21 pontos, colocar um aumento. E assim, eu vou ficar com os meus 3 aumentos e os pontos que sobrarem aqui vai ser o intervalo entre um aumento e outro. Então, não tem problema, você coloca alguns pontinhos e já coloca o seu aumento. Daí, você começa a contar a partir de agora, que vai dar certo também aqui no final, para que não fique somente aumentos nos mesmos lugares. Então, para essa carreira, que é a nossa 10ª carreira da nossa peça, eu vou colocar 3 pontos de aumento. Então, eu divido a quantidade de pontos que eu tenho em 3 e coloco 3 pontinhos de aumento nessa carreirinha, tá bom? Vou fazer a minha aqui e já volto com vocês. Bom, terminei aqui, ó, minha 10ª carreira, com 3 aumentos, e agora eu vou fazer a mesma coisa. Então, a próxima carreira, minha 11ª carreira, eu também vou contar os meus pontos, dividir em 3 e colocar mais 3 aumentos em lugares diferentes dos aumentos que eu já fiz nessa carreira. E as próximas 2 carreiras depois dessa vão ser sem aumento nenhum. Então, eu tô passando aqui para vocês a informação das próximas 3 carreiras. Essa próxima, a gente vai fazer 2 correntinhas, vai subir um ponto alto e vai colocar 3 aumentos divididos aqui entre os nossos pontos. De preferência, no lugar diferente dos aumentos que você já fez nessa carreira. Então, são 3 pontos de aumento a mais que a gente vai colocar nessa carreira. Depois que a gente fizer essa e terminar, a gente vai fazer mais 2 carreiras sem aumento algum. Então, vai ser um ponto alto para cada ponto alto da base que a gente tiver. Eu vou fazer essas 3 carreiras e eu já volto com vocês. Prontinho, gente, ó, fiz aqui a minha carreira de aumentos e depois coloquei mais 2 carreirinhas sem aumento nenhum. E agora a gente vai fazer mais 2 carreiras de aumentos. Nesse momento, eu tô na 13ª carreira do meu trabalho. Agora eu vou fazer a 14ª e a 15ª. Nessas 2 próximas carreiras, eu vou colocar 4 pontos de aumento. Então, eu vou somar os meus pontos aqui, dividir por 4 e fazer 4 pontos de aumento. No meu caso, eu estou com 70 pontos altos no meu trabalho. Subi minhas 2 correntes, põe um ponto alto aqui na primeira, como sempre. E agora, como eu tenho 70 pontos altos, eu divido isso, dá mais ou menos 17, 18 pontos. Então, você faz essa contagem dos pontos, dependendo do tamanho que você tá fazendo. Então, significa que agora eu dividi por 4, de 17 em 17 pontos, eu vou colocar o meu aumento nas próximas 2 carreiras. Só que, quando eu fizer essa primeira, como eu já vou colocar 4 pontos a mais, na próxima carreira eu vou estar com 74. Então, aí eu faço uma nova divisão por 4 novamente e coloco mais 4 aumentos. E aí, agora vocês já começam a sentir a profundidade do nosso chapéu. Até aqui, onde a gente tá fazendo, com mais as 2 próximas carreiras que a gente vai fazer, ele precisa estar mais ou menos na altura das suas orelhas. Então, tá na hora de você medir, colocar na sua cabeça para ver se você quer ainda adicionar mais alguma carreira ou não. Porque essas 2 são as 2 penúltimas carreiras já do meu chapéu, de profundidade, tá? De comprimento que a gente vai fazer. E depois a gente vai começar a fazer a abinha. Então, meçam aí certinho na orelha de vocês, depois que vocês fizerem essas 2 próximas carreiras, que vão ter 4 aumentos somente, 4 pontinhos a mais aí distribuídos. Certifique-se que você não coloque no mesmo lugar dos aumentos anteriores, para não ficar aumento em cima de aumento, para a gente ficar com um círculo perfeitinho. Prontinho, ó, aqui tá ficando já meu chapéuzinho quase pronto. Então, agora, se vocês quiserem colocar mais uma carreira, coloquem uma carreira sem aumentos. Caso ainda não esteja na altura da orelha que você necessita. Aqui agora eu vou começar a fazer a minha abinha. Vai ser o seguinte, nós vamos subir 2 correntes. Mesma coisa, tá? Aqui não muda nada, elas sempre vão ser invisíveis, essas 2 correntes. No mesmo lugar, vou fazer um ponto alto, que vai ser o meu ponto, meu primeiro ponto.
E agora, no próximo ponto, eu vou colocar 2 pontos altos no mesmo lugar. Então, para essa carreira aqui, a gente vai fazer vários aumentos. A gente vai fazer mais aumentos do que o que a gente vinha fazendo. Por quê? Porque a gente quer que a nossa abinha fique mais abertinha. Caso você queira uma aba que fique mais enrugadinha que a minha, você pode colocar 2 pontos altos para cada ponto da base dessa carreira. Então, se você quiser uma com bastante frufruzinho, bem arredondadinha, você coloca 2 pontos para cada ponto de base. Aqui, para ficar igual o meu aí na foto, a gente vai colocar um ponto alto, 2 pontos altos. Um ponto alto, 2 pontos altos. Então, eu vou fazer para que ela não fique tão curvadinha. Porque no outro chapéuzinho que eu vou ensinar, eu já vou fazer uma aba bem curvadinha. Então, eu vou colocar um diferente do outro. Então, na minha carreira todinha agora dessa daqui, a gente vai fazer um ponto alto e no próximo, 2 pontos altos no mesmo lugar. Então, a gente vai aumentar bastante a quantidade de pontos dessa carreira para a gente começar a fazer nossa abinha. Um ponto alto no próximo e um aumento com 2 pontos altos no mesmo lugar. Façam aí a carreira de vocês. Um ponto alto, 2 no mesmo lugar. Um ponto alto, 2 no mesmo lugar. Um ponto alto, 2 no mesmo lugar. Que assim é o padrãozinho dessa carreirinha, que é a primeira carreira da nossa aba. E eu já volto aqui para continuar com vocês. Prontinho, gente, terminei aqui minha carreirinha de aumentos. Então, 2 pontos altos e um ponto alto. Agora, a gente vai fazer 2 correntinhas, um ponto alto aqui em cima, que é o primeiro ponto alto da nossa carreira. E agora, eu vou fazer um ponto alto em relevo. Então, eu vou laçar o meu fio. Eu vou entrar aqui, ó, por cima do trabalho e vou passar por trás do próximo ponto alto que eu tenho. Buscar a minha laçada lá atrás, alongar um pouquinho, tirar 2 e depois mais 2. Então, esse aqui é o ponto alto em relevo. E a gente vai intercalar um e outro. Próximo ponto, um ponto alto normal. Próximo ponto, um ponto alto em relevo, novamente. Eu vou, ó, por cima do trabalho, entro aqui por trás do ponto, busco a minha laçada, tiro 2 e depois os outros 2. Então, eu vou ficar com um ponto alto, um em relevo, um ponto alto, um em relevo. Próximo, um ponto alto. E no próximo, um ponto alto em relevo. A gente vai fazer 2 carreiras exatamente como essas. Então, nessas 2 últimas carreiras do nosso chapéu, não tem aumento nenhum. A gente vai colocar um ponto para cada ponto da base. A única diferença é essa, a gente vai fazer um ponto alto normal e um ponto alto por trás do ponto, que é o ponto alto em relevo. Na próxima carreira, aonde eu tenho ponto alto, eu coloco ponto alto normalmente. E aonde eu tenho ponto alto em relevo, eu faço a mesma coisa, passo por trás do ponto e faço outro ponto alto em relevo. Então, a gente vai revezando assim nas 2 carreiras, essa daqui e mais uma, e o nosso chapéu já vai estar terminado. E aí, eu venho mostrar para vocês como o nosso chapéu vai ficar pronto já. Bom, gente, vim mostrar para vocês como que ficou o nosso chapéuzinho, o nosso bucket hat, para vocês verem as cores e como ficou o design dele aqui na câmera aberta. As cores ficaram bem legais também. E o legal desse bucket é que ele ficou bem confortável, ele não ficou com a aba muito comprida, eu não quis colocar a aba muito comprida, mas quem gostar da aba um pouquinho mais comprida, pode fazer mais algumas carreirinhas aqui, que não tem problema nenhum, não vai mudar em nada. Inclusive, quem gostar dele mais frisadinho, também pode dobrar a quantidade de pontos que a gente coloca nas últimas carreiras, porque aí ele vai ficar mais curvadinho com o frufruzinho. E uma outra ideia que vocês podem usar também é fazer uma borda aqui nesse final de última carreira com pontos baixos, com um outro fio. Você pode até utilizar um fio com outra textura, por exemplo, se você estiver fazendo com o fio balloon ou com o barbante número 6, como eu falei, você pode escolher um fio um pouco mais grosso ou você pode usar um fio peludinho para fazer uma borda aqui de outra cor, para ficar uma bordinha diferente, fica uma ideia legal também
que pode ser usada por vocês. Se vocês gostaram da videoaula, deixa seu joinha aí pra mim, compartilha meu vídeo com outras pessoas para que eu consiga chegar na casa de mais pessoas. Deixa seu comentário, se você tiver alguma pergunta, eu respondo todos os comentários com calma, mas respondo. E eu vejo vocês até a próxima aula. Tchau!